A maioria das pessoas que vem conversar comigo sobre como que faz para estudar melhor, como que faz para aprender melhor, eles reclamam comigo que estudam e sempre esquecem aquilo que estão estudando. Não importa se seja grifando, fazendo exercícios, é uma sensação extremamente incômoda de você estar gastando o seu tempo e, na verdade, no final das contas, o que fica na sua cabeça, sei lá, uns 20% daquilo que tudo você investiu para tentar lembrar. E existem diversas pessoas que reclamam. E eu vou virar para você e ser bem sincero logo de cara, não tem como lembrar 100%. E se alguém virar para você e falar que tem como lembrar 100%, isso é mentira. Só que em compensação, a gente tem como aumentar a quantidade que você lembra. E realmente 20% daquilo que tudo que você investiu é exatamente você estar jogando 80% daquele tempo que você investiu fora. Isso que as pessoas não sabem sobre por que quando você fala sobre técnicas de aprendizagem, as técnicas de aprendizagem não significam que você necessariamente passar mais rápido pelo conteúdo que você está estudando, mas como que fazer com que você esqueça de forma mais lenta. Essa é a chave para você entender como que você vai para estudar mais e melhor. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo? Se você ficar comigo até o final, eu vou te ensinar como que você cria um sistema para que você retenha muito mais das informações e jogue muito menos tempo que você está investido dentro do seu estudo fora. Eu vou te mostrar o sistema que eu utilizo para você aprender mais e melhor. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer entender como que se aprende mais e melhor, me segue aqui nesse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. E o sistema que eu uso para a gente saber como que se aprende melhor, eu utilizo a sigla PERENE, P-E-R-E-N-E, onde esse estágio é um estágio de 5 etapas. E eu utilizo esse acrônimo para que a gente consiga lembrar de todas as etapas para que sua aprendizagem seja perene, que ela possa durar por mais tempo. E o P significa priming. O E, ele significa estudar. O R, ele vai significar recapitular. O segundo E, ele vai significar exercitar. E os últimos duas letras, que é NE, vão significar nunca esquecer. E eu vou te passar o que cada uma das etapas tem que ser feitas para que você consiga ter um processo de estudo de muito mais qualidade. A primeira letra, que é o P, de priming, significa uma ação que você vai fazer para se preparar para aquele momento de estudo. O que eu quero dizer com isso? A sua cabeça, ela, quando começa a estudar sem ser preparada, ela enxerga absolutamente todas as informações de forma meio que aleatória. É basicamente o seguinte, quando você começa a receber uma certa informação, o seu cérebro tenta entender quais são as principais informações que ele precisa recrutar para que ele consiga entender melhor aquilo que está sendo passado. Até porque o nosso entendimento, ele acontece por meio de um processo de associação mental, ou seja, não é simplesmente assim, a informação chega, ela entrou e pronto e acabou. Ela assim, você tem um conjunto de informações pré-estabelecidas na sua cabeça que, associadas com as informações que chegam, elas vão se grudar e elas vão ver como que se funciona essa conexão. Só que esse processo de você conseguir ativar as informações que você vai utilizar, ela não é um processo exatamente automático. Ele é um processo que ele leva um certo tempo até a sua cabeça entender tudo que ele precisa recrutar. Se você começar a fazer o priming, e o priming basicamente é você conseguir recrutar com antecedência ao seu processo de estudo aquilo que você precisa fazer, você vai conseguir fazer com que a sua associação seja de uma forma muito mais efetiva, bem mais engajada. E no momento que você for estudar o assunto que você precisa estudar, você vai conseguir entender de uma forma muito mais fácil aquilo que está sendo passado para ti. Mas aí a pergunta é, como que eu faço o priming? Ele é feito com uma antecipação dos assuntos que você vai estudar, só que de forma relativamente superficial. E isso você pode fazer da seguinte forma, você pode primeiro relembrar alguns assuntos que você vem estudando, então tipo, quais são os assuntos anteriores àquilo que você vai estudar? Por exemplo, se você vai estudar um certo assunto de biologia, o que você estava estudando antes de você entrar naquele assunto? Existe uma correlação? Ou então, se não existe correlação, sobre o que basicamente fala esse assunto? E de forma superficial, você vai dar uma passada de olho para que a sua cabeça se prepare para receber aquela informação. Um outro jeito de fazer priming é você fazer questões muito simples, questões muito fáceis sobre aquele assunto, de repente alguns flashcards que você já preparou sobre aquele determinado assunto, ou que você conhece e já tem acesso sobre aquele assunto, de tal forma que você, tentando exercitar a sua cabeça, você consiga fazer com que esse recrutamento de informações aconteça no seu cérebro para que você receba de forma mais efetiva o momento do seu estudo, que é a nossa próxima etapa. A nossa segunda letra do nosso método perene, ou seja, a segunda etapa do nosso sistema de estudo é efetivamente o estudar. E esse estudar é basicamente o que todo mundo faz, só que infelizmente faziam sem preparação. E ao contrário do que algumas outras pessoas falam, estudar pode ser sim assistir uma aula. Estudar pode ser sim ler um livro, você fazer um conjunto de exercícios. Mas o mais importante é que quando você estiver estudando,
estudando, você consiga ter acesso às informações que você está querendo se desenvolver. Você consiga achar formas onde você consegue ter mais informações que antes não existiam para ti. E é extremamente importante que quando eu falo sobre estudar, eu não estou querendo falar sobre revisar ou recapitular essa informação. Eu estou querendo falar sobre uma absorção de conhecimento mesmo. Uma absorção de conhecimento por meio de outras pessoas ou uma absorção de conhecimento por meio de papéis, por meio de livros textos, por meio de podcasts também, seria uma outra possibilidade de você absorver. O importante é que você tenha esse momento para você conseguir absorver o máximo de conteúdo. Uma das coisas interessantes sobre esse momento de estudar é que esse momento de estudar, ele vai se tornar mais efetivo a partir do momento em que o seu cognitive load, que é a sua capacidade mental de você exercitar o seu cérebro para que você consiga receber aquilo, ele tem que estar num patamar ideal. Ele não pode estar nem tão baixo e nem pode estar num nível tão acima que você não esteja sentindo capaz de entender e absorver aquilo que está acontecendo e aquilo que você está recebendo para você. Portanto, o seu cognitive load essencial é um cognitive load médio, para que você esteja no máximo daquela tua capacidade, você consiga estar refletindo sobre aquelas informações que estão chegando. Talvez isso comece a fazer sentido por que o priming, que é o momento anterior ao estudo em si, ele é tão importante. Porque se você, anteriormente ao processo de estudo, você viu rapidamente aquilo que você precisava, provavelmente você vai estar fazendo codificações muito mais profundas e pensamentos muito mais bem elaborados dentro da sua cabeça, enquanto essas novas informações não estão chegando. Você vai conseguir fazer associações, intercalações entre informações que talvez sem o priming você não estivesse fazendo. Isso tudo faz com que o seu nível de cognitive load, sua capacidade mental para extrair aquela informação e você receber aquela informação seja muito mais otimizada e o seu processo de estudo seja muito melhor. Entenda, cognitive loads baixos, eles são considerados aprendizagem passiva, e a aprendizagem passiva, ela vai simplesmente destruir o seu processo de aprendizagem. Os cognitive loads extremamente exagerados, eles entram no nível de sobrecarga da sua cabeça que também não vão fazer bem para sua cabeça, porque ele não vai conseguir absorver aquelas informações. Então esse cognitive load médio, essa é a sua capacidade mental média, é o que vai fazer com que você entre num estudo ativo. Esse estudo ativo é porque você vai estar muito bem engajado sobre as informações que estão chegando até você. E esse engajamento mental é o que vai fazer com que o seu estudo seja um estudo de qualidade. Essa segunda etapa seja extremamente importante. Agora lembre, de nada adianta você ter esse momento de engajamento se você não consegue recapitular essas informações, que é a nossa terceira etapa do nosso método perene. E nessa terceira etapa, que é a nossa letra R de recapitular, nesse momento é o momento onde você vai fazer um esforço em um dos processos mais importantes dos nossos processos cognitivos, que é uma coisa que a gente chama de prática de lembrar. É literalmente você tentar lembrar aquilo que foi lhe passado. Porque assim, eu posso estar te falando X mais Y mais Z aqui, e estou te falando tudo isso que eu falo sobre o método perene, só que em compensação, se em algum momento depois você não tentar propriamente relembrar aquilo que eu te trouxe como informação aqui, você infelizmente não vai lembrar depois. Porque naturalmente o nosso cérebro está se perguntando o que é útil, o que é inútil, o que eu vou utilizar, o que eu não vou utilizar. Só que ele não tem exatamente muito bom discernimento disso, então ele utiliza pistas como por exemplo são as nossas emoções, pista como por exemplo são os nossos níveis de engajamento, se aquilo me traz muito prazer ou não me traz prazer, e sobre nível de utilização. E utilização ele entende como então a prática de lembrar. Aquilo que é mais praticado a lembrança é aquilo que você vai naturalmente guardar por mais tempo. Então esse processo de recapitular ele é extremamente essencial aqui. E aí a pergunta é como que eu faço essa prática de lembrar? E essa prática de lembrar ela pode ser feita de diversas formas, mas a minha forma favorita é que você não só utilize a prática de lembrar tentando lembrar palavra por palavra, mas você vai de certa forma transformar aquilo por uma coisa que faça sentido para você. Você vai falar com suas próprias palavras aquilo que te faz sentido. E isso muito provavelmente você vai conseguir fazer bem por meio de um processo chamado mapa mental. Esse mapa mental é como se fosse uma organização das suas estruturas caóticas do pensamento. Entre aspas, você tem um assunto principal, por exemplo, aqui a gente está falando sobre um sistema de aprendizagem, e nesse sistema de aprendizagem você está entendendo que a gente tem então o nosso método perene, e nesse método perene você vai tentar recapitular o que mesmo é essa primeira letra P? É priming. E aí o que é priming? Aí você vai puxar algumas cestas tentando falar e explicar com suas próprias palavras o que é priming. Eu lembro o que é priming. Priming significa uma ativação antecipada sobre aquela informação que você está querendo estudar. Você vai falar com suas próprias palavras. O que o primeiro de perene significa mesmo? É estudar, o que significa? Então você vai fazendo essas organizações mentais de forma onde
você tente sozinho lembrar sobre tudo aquilo que foi passado para ti. Essa prática de lembrar, ela, lógico, pode ser feita de outras formas. Ela pode ser feita por meio de exercícios simples, né? Onde você vai pegar aquele texto, logo aquele texto, você tem algumas questões e aquelas questões você vai tentar se perguntar sobre aquilo. Ou então, você pode fazer uma prática elaborativa. Uma prática elaborativa, ela pode ser extremamente inteligente aqui, porque nesse momento você vai estar tentando lembrar de uma forma um pouquinho diferente. Ao invés de você estar lembrando daquilo que você acabou de estudar, você vai estar se perguntando quais são os grandes problemas ou quais são os vieses que podem ser gerados por meio daquele coisa que você estudou. Mas o mais importante é que você gaste um tempo depois do seu estudo tentando propriamente lembrar daquilo que você estudou. Quais foram as informações que aquele estudo te trouxe? Tente escrever e tente organizar aquele caos que você conseguiu receber de uma forma um pouco mais organizada. E aí então, depois que você praticou a memorização, depois que você fez essa prática de lembrar, que foi o relembrar, você vai para a nossa quarta etapa, que é o segundo E da nossa palavra perene, que significa exercitar. E na nossa quarta etapa, essa etapa a gente chama de exercitar. Essa etapa, ela é extremamente importante, porque por mais que você relembre várias das coisas que você aprendeu, é extremamente importante que você tente procurar por outras pessoas que consigam te colocar à prova sobre as informações que você tem. Isso porque quando você tentar relembrar ou tentar organizar o seu caos, muito provavelmente você vai dar foco sobre alguns assuntos e talvez você não dê tanto foco sobre outros. Algumas coisas talvez você não tenha pensado e talvez elas sejam legais de serem pensadas, então é bom se colocar à prova. O exercitar significa você pegar exercício de outras pessoas e tentar pensar como que se resolve aquilo. Por isso que quando você tem livros, textos, é extremamente importante que você busque por questões. Se você tem condições de você ter um conjunto, um banco de questões que trabalhe aquela sua informação, você consiga fazer com que você responda a cada uma daquelas perguntas. Mas aí você me pergunta, e se eu não tenho esse tal banco de questões, o que eu vou fazer? E aí a gente volta exatamente sobre a mesma coisa que a gente falou na última parte, que foi na parte recapitular, que você pode fazer então o que a gente chama de prática elaborativa. É lógico que para a parte de exercitar, a prática elaborativa sim, ela pode gerar um certo problema de você não estar conseguindo pensar em todas as possibilidades que existiriam, mas mesmo assim, você tem que tentar extrapolar, pensar em coisas que não necessariamente estavam lá no seu primeiro pensamento e pensar sobre problemas, sobre situações, como que resolve tais coisas, para tentar alcançar níveis de conexões entre outras informações que você não tinha pensado e você conseguir chegar em níveis mentais de grandíssima ordem de uma forma um pouco mais efetiva. A parte mais importante, quem exercita mais consegue guardar aquela informação por mais tempo, até porque você mostra maior utilidade para aquela informação, então você aumenta muito a capacidade de você reter aquela informação a longo prazo. Aquela sensação ruim de você estar perdendo muito da informação que você tinha, ela acaba diminuindo e acaba sobrando mais a informação que você tem. E as últimas duas letras do nosso método perene, que é o N e o E, é para significar nunca esquecer. E eu sei que quando eu falo nunca esquecer, parece que eu vou de forma contraditória em relação àquela primeira coisa que eu disse, que ninguém consegue lembrar 100% e isso realmente é uma verdade, mas em compensação, nunca esquecer significa que você vai guardar aquele esquema mental para sempre, enquanto você fizer uma coisa que a gente chama de revisão espaçada. A revisão espaçada, ela é basicamente uma ação que você vai fazer de tempos em tempos para você retomar aquilo que você está estudando. Então, por exemplo, digamos que você está estudando sobre números complexos, e só que se você está estudando muito de números complexos hoje e depois você nunca mais retoma números complexos, naturalmente números complexos vai ser uma coisa que você vai acabar esquecendo. Mas em compensação, por que ninguém esquece como que se soma ou subtrai, ou como se multiplica ou divide? E a verdade é porque no nosso cotidiano a gente utiliza somas e subtrações e multiplicações e divisões, e porque a gente acaba utilizando no nosso cotidiano, a gente vai fazendo revisões espaçadas em relação a esses assuntos, e esses assuntos eles vão sendo solidificados. Então é importante que a gente crie um sistema não só para que a gente guarde mais aquela informação, mas que a gente tenha um acesso rápido para aquela informação. E esse último etapa, então, que é o nunca esquecer, é um processo que a gente vai finalizar o nosso estudo criando, então, um conjunto de flashcards. E não que flashcards sejam a salvação da nossa vida, mas flashcards, eles são pontes para que você lembre daquele esquema que você estudou. Para você que nunca ouviu falar sobre flashcards, flashcards são cartões que você cria, onde na frente você vai criar uma pergunta e atrás você vai colocar uma resposta. Ao invés da resposta estar aí de fácil acesso para você, o que vai estar de fácil acesso para você são as perguntas. E essas perguntas vão ser formas onde você vai acessar aquele conjunto de informações. Uma das coisas interessantes é que é extremamente importante que você faça isso depois do seu processo de estudo, onde você já passou pelo seu prime, pelo seu estudar, pelo seu recapitular, pelo seu exercitar, porque aí você vai ter uma visão muito melhor sobre toda aquela coisa e você vai conseguir fazer flashcards com uma essência muito melhor sobre aquilo que você veio estudando. E aqueles flashcards, eles não são exatamente uma forma onde você vai fazer tudo de novo, mas em compensação vai ser uma forma onde você vai resgatar algumas pequenas informações chaves. Só que se você for resgatar algumas informações chaves, você naturalmente sabe que por conta do processo associativo do seu pensamento, você vai fazer com que se você lembrar de uma coisa, você lembre de outra, e você lembre de outra, e você lembre de outra. Então depois que você estuda, o ideal
ideal é que você faça em torno de 5 a 10 flashcards sobre aquele assunto que você estudou. Faça perguntas e coloque a resposta no fundo. E aí o que você vai fazer? De tempo em tempo, você vai ter acesso a esses flashcards, e esses flashcards vão ser um processo muito rápido de você fazer uma revisão espaçada sobre aquele assunto. Lê as perguntas, tenta responder aquelas perguntas, tenta lembrar aquilo que você estudou naquele momento, e naturalmente você vai perceber que a partir do momento que você vai voltando naqueles assuntos, as respostas elas vão começando a se tornar mais fluidas, e naturalmente aquilo que você vem estudando, você realmente nunca mais esquece, se torne perene dentro da sua cabeça. E se você quer aprender mais e melhor como que faz para você otimizar os seus estudos e ter resultados acadêmicos melhores, conseguir passar nas provas que você quiser, me segue aqui nesse canal que eu vou te contar tudo sobre a ciência da aprendizagem, como que faz para você melhorar seus sistemas de aprendizagem e como que faz para que aquilo que você esteja estudando não seja desperdiçado, jogado fora e você consiga reter mais aquilo. Curte também esse vídeo para que o nosso algoritmo consiga mandar esse vídeo para mais pessoas e até o nosso próximo vídeo.